gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E você que está chegando agora, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Visite também o box de descrição para ter acesso a super descontos nas suas compras em sites tanto aqui dos Estados Unidos como da Europa e Brasil. Esse vídeo de hoje é a continuação do vídeo da organização e da decoração aqui da minha sala de jantar. Olha só, eu já mostrei para vocês como eu decorei os dois armários que ficam aqui no fundo. O que eu coloquei em cima de ambos e o que eu coloquei dentro daquele armário. Hoje nós vamos resolver um problema que é o problema desta parede, que é o seguinte, deixa eu falar para vocês o que eu senti quando eu coloquei essas duas peças aqui na sala. Esse buffet é uma peça muito pequena que ficou meio sumida, né, perto desses dois armários que são mais imponentes, embora não sejam tão grandes, mas eles têm mais presença, eu diria, aqui nessa sala. Então, o que a gente precisa fazer para poder resolver problemas como este? Como este móvel é um móvel muito pequeno, o que eu quero fazer nessa decoração é tirar a atenção que às vezes teria que ser voltada para esse armário e levar essa atenção para essa parede aqui do fundo. Então, o que nós vamos fazer é decorar essa parede. O que eu fiz foi o seguinte, eu já deixei essa parede mais ou menos preparada para poder não ficar um vídeo muito longo e difícil de ser gravado e editado. Então vamos fazer o seguinte, eu já separei algumas peças aqui, que são as peças que eu quero usar para poder decorar esta parede. Eu vou usar os dois quadros que estão aqui, que eles ficavam nesta parede aqui anteriormente, agora eles estão aqui no chão, esperando para serem usados naquela parede ali de trás. E esse quadro maior que está aqui atrás, que ficava lá, ele vai ter um outro lugar. Ele vai ficar aqui nessa parede, porque é a parede que eu tenho que está mais livre, maior, sem muita coisa. Porque ali eu já tenho os dois armários, então eu achei que ficaria mais interessante colocar uma peça maior aqui. Porque essa peça grande, esse quadro grande, em cima do buffet, não daria certo. Porque ele é maior do que o buffet, então não ficaria interessante. Vamos usar esses dois quadros lá e eu separei também alguns pratinhos que eu quero colocar nesta parede, que são pratos que eu uso realmente para poder servir. Eu não quis comprar nada, já que eu estou falando de uma decoração consciente, como a gente falou no primeiro vídeo, uma decoração onde a gente reaproveita as coisas, sem às vezes ter que comprar. Então eu vou usar pratos que eu tenho que fazem parte das minhas louças. Então aqui eu tenho pratos diferentes, tons de azul, eu tenho outros pratos mais coloridos e tenho também pratos mais brancos. O que eu fiz também, gente, é optar por pratos menores, já que eu não iria ter todos eles de um tamanho maior, porque na maioria das vezes a gente usa os pratos maiores, que são os pratos para poder de jantar. Aqui eu estou usando pratinhos de sobremesa e mesmo assim eu acho que vai ficar bem legal. Então são quantos pratos? Deixa eu ver. 3, 6, 7, 8, 9? 3, 6, 7, são 9 pratos. Eu tenho uma travessa bem grande, mas essa travessa não vai na parede. Essa travessa vai em cima do buffet e os quadros. Então o que eu vou fazer é o seguinte, quando a gente vai colocar quadros na parede, a melhor maneira da gente fazer é colocar os quadros no chão para poder ver se a gente gosta da arrumação que a gente está fazendo. Isso quando a gente é uma pessoa mais ousada, que a gente já tem a experiência e sabe como colocar e não tem medo de ousar, a gente não procura muito fazer algo muito certinho. A gente simplesmente chega, coloca na parede e pronto. Mas para as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, é sempre bom fazer, expor os quadros no chão, descobrir aquela maneira que você acha mais bonita, buscar sempre a maneira que você acha que vai ter um resultado melhor.
Aí depois que você fez a montagem toda no chão, aí sim você vem e coloca na parede. Aqui eu optei da seguinte maneira. Os dois quadros que vão ficar, eu já coloquei os preguinhos aqui, os dois quadros que vão ficar numa altura de mais ou menos uns 20 centímetros de distância da minha peça base, que no caso é o meu buffet. Então eu vou começar por esses dois quadros. Bom, então aqui eu fiz da seguinte forma. Vocês podem observar que esse quadro, ele tá terminando, a quina dele tá terminando mais ou menos na mesma direção de onde também termina esse aparador. Não teria necessidade de ser assim, mas porque eu quero usar esse espaço na lateral, eu achei que ficaria mais fácil eu centralizar os dois quadros com o buffet. Então eu coloquei o final desse quadro com o final do aparador e aqui a mesma coisa. O final deste com o final do aparador. E essa distância que teve aqui no meio foi uma distância que não foi calculada. Foi a distância que simplesmente sobrou entre um quadro e outro. Porque eu quis calcular aqui, na verdade, é onde terminaria o quadro. Certo? Então agora nós vamos começar a colocar os pratinhos na parede. Aqui, gente, eu vou colocar o primeiro prato, que eu quero que fique mais ou menos na altura do quadro. Talvez com uma diferença mínima de 1 centímetro, um pouco mais baixo. Eu pensei da seguinte forma, eu queria algo um pouco mais coordenado, então eu peguei dois pratos mais ou menos parecidos, que são pratos de galo, com uma estampa um pouco diferente. Então eu coloquei um do outro lado, do meu lado esquerdo, e o outro vai entrar aqui nesta parede. Com a mesma altura, tá? A mesma altura desse tá praticamente a mesma altura do outro. O segundo prato que vai entrar aqui vai ser um prato numa tonalidade azul. Vocês podem observar que quando a gente coloca prato na parede, a gente pode usar muito nos tons, nos desenhos, não precisa ser nada coordenado. É simplesmente os pratos de sua preferência e você coloca da maneira que você acha mais interessante. Aqui também eu optei por um prato azul, para poder fazer mais ou menos o que eu fiz do outro lado. Aqui eu tenho dois pratos bem parecidos. Um vai entrar de um lado, o outro vai entrar do outro. Então aqui as laterais estão praticamente prontas, porque eu não vou colocar pratos enchendo tudo. Eu resolvi colocar o que eu tenho. Então, se no futuro eu quiser acrescentar mais algumas peças nessa parede, nada me impede de acrescentar. Mas por enquanto a minha intenção é decorar com as coisas que eu tenho. Até porque a casa está sempre em construção, a gente nunca que deixa uma decoração de um mesmo jeito. Às vezes a gente deixa de uma forma, à medida que o tempo passa a gente tem necessidade de fazer algumas mudanças, de acrescentar algumas peças, de até mesmo tirar. Então no caso aqui hoje eu não vou colocar essa parede toda cheia. Esse lado de cá eu vou finalizar com outro prato que vai ser colocado um pouco mais alto. Já que desse outro lado, gente, a minha opção foi usar mais uma peça em tom azul. Aqui vocês podem observar que essa parede, a maneira que eu coloquei esses pratinhos, ela tá fazendo como se fosse um círculo, tá vendo? Ele poderia ter sido colocado de uma outra forma.
esse quadro aqui, talvez na mesma reta destes outros 3. Mas eu queria que essa parede tivesse mais ou menos, trouxesse a ideia de que isso é um arco feito com os pratos. Então por isso que eu dei essa forma para a colocação desses pratinhos. Aqui eu tenho mais um que eu vou colocar aqui no meio. Vocês podem ver, gente, que tem 2 buracos aqui. Um aqui e outro aqui. Mas como eu não tenho outros pratos e não quero colocar nada que eu não tenha certeza de que eu venha gostar do resultado, por enquanto eu vou deixar dessa forma. Assim que eu sentir necessidade de acrescentar alguma coisa, é claro que eu vou acrescentar, mas se eu não sentir essa necessidade, eu vou deixar essa parede dessa forma mesmo. Agora aqui, gente, eu vou colocar uma peça que é mais inusitada. Eu quero colocar entre esses 2 quadros um colar, tá vendo? É um colar bem leve, bem bonito, feito de conchas, mas que eu acho que vai dar um toque bem especial aqui nessa decoração. Gente, a minha opção de coisas para poder decorar em cima deste aparador não mudou praticamente nada. Saíram algumas peças de prata que ficaram naquele armário e agora eu vou manter esta bandeja. A outra peça que vai entrar aqui, gente, é essa travessa que eu achei maravilhosa. Olha só que coisa mais linda, super delicada. É uma travessa pintada à mão, feita em Portugal, e eu achei muito linda. Gostei demais, principalmente pelo fato de eu ter aqui no canal pessoas tão queridas de Portugal, e eu achei que seria uma maneira de homenagear todas vocês ou todos vocês que me acompanham aqui. Olha só que peça mais maravilhosa. Por enquanto, gente, ela vai ficar nessa posição, porque eu não tenho um suporte para deixá-la assim, desta forma, porque ela é muito bonita, então eu queria mostrá-la. Mas por enquanto, porque eu ainda não tenho suporte, ela vai ficar assim desse jeito. Aqui vocês podem observar que ficou um vazio muito grande deste lado e deste lado. Eu pensei que eu pudesse colocar de repente 2 luminárias de pé, uma aqui e a outra lá, mas na verdade eu achei que talvez seria desnecessário, porque pelo fato de eu estar usando muito plantas na decoração, eu acho que eu vou manter o vaso que eu tinha aqui antes, eu vou deixá-lo aqui nesse canto, porque eu acho que tendo esse vaso aqui, esse espaço vazio vai simplesmente desaparecer. Como que num passe de mágica, aqui está essa planta linda que realmente trouxe muita vida para esse canto. Tá faltando mais um detalhe, que é colocar o quadro naquela parede aqui do fundo. Prontinho! É engraçado, né, gente, quando a gente faz uma decoração nova na casa da gente, mesmo que usando as mesmas coisas ou mudando as coisas de lugar, a gente se sente num ambiente completamente diferente. E é essa sensação que eu estou sentindo nesse momento, que eu estou realmente num ambiente muito diferente daquele que eu tinha anteriormente. Adorei o resultado. Achei que essa parede ficou colorida, bonita, e se num futuro próximo ou num futuro distante eu achar que eu deva colocar mais alguns itens aqui na parte de cima, então aí eu realmente de repente venha e mude e coloque mais alguma coisa ali. Mas no mais, por enquanto, eu acho que ficou ótimo, adorei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado, ok? Depois vocês deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram da maneira que eu coloquei os quadros e os pratos na parede. E se isso realmente foi esclarecedor para vocês. No mais, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!